Olá, sou Fernando Machado, pastor e também professor de História. E a Bíblia é um livro rico em histórias. Dentre muitas delas, está a história de um povo chamado Persa, relatado lá no livro de Daniel, por exemplo, onde Ciro é inclusive reconhecido como alguém usado por Deus, o Deus de Israel. É interessante como as conexões dos outros povos da Bíblia têm com o povo dito escolhido. E para entendermos um pouco melhor a respeito disso, a respeito do povo persa, eu quero convidar para conversar André Daniel Reich, autor do livro Os Outros da Bíblia. André, fala um pouquinho para a gente sobre os persas. Tudo bem, Fernando? Vamos falar então deste misterioso povo chamado persa. Misterioso porque o texto bíblico, os profetas principalmente, eles trazem uma série de críticas a todos os reinos e todos os impérios do mundo, né? E o final do texto bíblico, cronologicamente falando, né, Esdras, depois Neemias, ele já está dentro do período de dominação dos persas. E todos eles, inclusive os profetas, eles jamais fazem uma acusação e alguma palavra de condenação aos persas. É um império que escapa dessas críticas e dessa condenação de Israel. Pelo contrário, eles são até elogiados, né? O próprio Ciro, né, imperador persa, que ordenou a repatriação dos judeus na Judéia, que permitiu essa repatriação, ele é elogiado e chamado inclusive de ungido do Senhor, ou seja, ele é um Messias, alguém que foi ungido por Deus para um propósito, né? E o propósito estava então levar o povo de Israel de volta para sua terra. Mas então, quem são esses persas tão elogiados no texto bíblico, ou pelo menos livres da crítica, né? Os persas, eles eram um grupo étnico do outro lado dos Montes Zagros, lá do Planalto iraniano, né? Então, se até agora a gente estava vendo a Mesopotâmia dentro do Iraque, agora nós estamos falando do povo que vivia dentro do Irã, né, mais adiante em direção ao Oriente. E os persas, eles eram uma parte de uma série de povos cavaleiros, né, povos nômades, que em dado momento assumiram algumas formas seminômades de vida, né, e que formaram um grande reino do lado de lá dos Montes Zagros. Então, houve um período na queda dos impérios ali da Mesopotâmia, da Síria e depois da Babilônia, em que os Medas, que também são, né, povos nômades como os persas, né, eles são vizinhos, são parentes, digamos assim, que haviam destruído, junto com os babilônios, a Assíria, e depois esse império Meda, inicialmente, ele foi expandido em direção à Turquia, Anatólia e tal, e houve um dado momento em que os persas, que faziam parte desse império Meda, tomaram o poder dentro do império e se tornou então, o que era o império Meda, se tornou o império persa. E os persas então vieram dominar a Babilônia, lá a figura do Ciro, né, famosa, o Ciro II, e eles expandiram então um reino que foi um absurdo de grande, né? Ele foi desde as margens do rio Indo, lá na Índia, se expandiu até o Egito, eles dominaram o Egito e também entraram até um pedaço dentro da Europa, chegaram a dominar parte da Tessália, parte da Grécia, né? Entrando na Grécia. Então foi um império absurdamente imenso, né, de um povo que era originalmente de cavaleiros, né? Inclusive reza a lenda que os nobres persas, eles deveriam fazer três coisas. Eles deveriam cavalgar muito bem, né? A relação deles com o cavalo é permanente. Eles deveriam atirar muito bem com a flecha, eram excelentes arqueiros, e eles deveriam sempre dizer a verdade, jamais poderiam mentir. Por que isso? Isso tem uma relação com a religião, o culto, né, um segundo culto monoteísta da antiguidade, que é o zoroastrismo, a crença em Ahura Mazda. Então, nessa luta contra o mal, contra a maldade, eles deveriam sempre se posicionar do lado da verdade, do lado do bem. Então, por isso, né, do nobre persa jamais poder mentir em hipótese alguma. Claro, a gente não sabe se de fato eles viviam assim, né, mas pelo menos a moral desse cavaleiro persa, desse nobre persa, era essa. E os persas, então, eles foram o reino que tinha um projeto de dominação diferente lá, que nós vimos, né, da Assíria e da Babilônia. Enquanto a Assíria tinha aquele sistema em que eles deportavam populações inteiras e botavam uma administração assíria pesada em cima, né,
e a Babilônia devastava os territórios e levava a elite embora e centralizava tudo na própria Babilônia, o método dos persas era completamente diferente. Né? E eles chegavam também pela guerra, pela conquista, mas aí eles, digamos assim, eles cooptavam as elites locais para entrarem no grande sistema do império. Então, se essa elite não resistisse, ela entrava para o império e se tornava ela parte do império. Então, a administração local era a própria elite vencida. Então e aí eles conseguiam o quê? Cobrar os impostos do povo, e aí essas elites dividiam, parte ia para o império e parte para eles. Eles tinham que entregar também então os soldados, né, para o exército persa. Por isso que o exército persa era uma mistura de um monte de técnicas e estilos diferentes. Isso aparece, por exemplo, lá naquele filme Os 300 de Esparta, né? Que é dos quadrinhos do Frank Miller. Né? Aliás, os quadrinhos são muito melhores que o filme, né? Não caiam nessa. Mas demonstra justamente essa pluralidade do Império Persa e do exército persa. Né? Então, é por isso que os persas ficaram famosos também por uma espécie de regime de tolerância com os vencidos. Eles incentivavam os cultos locais. Por quê? Porque eles cooptavam também o sacerdócio local para as suas pretensões. É por isso que eles apoiam o culto de Jerusalém, inclusive financiam parte da reconstrução para os judeus voltarem e reconstruírem seu templo. Né? Tanto que depois, né, o sacerdócio de Jerusalém, como não existe mais uma monarquia governando lá, é o sacerdócio de Jerusalém que vai ser o administrador persa lá, que vai emitir moeda, que vai cobrar impostos, que vai fazer tudo. Por isso que você chega no tempo de Cristo, o templo tem uma centralidade muito grande, porque ele ganhou essa centralidade a partir dos persas. Ele era ao mesmo tempo templo, né, e local de sacrifício, mas também era governo. E isso acontece a partir dos persas, justamente por esse incentivo aos próprios cultos, né, de certa maneira cooptando cada uma das elites sacerdotais locais também. Eles fazem a mesma coisa na Babilônia. Né? O Ciro, quando ele chega, ele faz o edito aos judeus para o culto de Yahvé, e ele se diz enviado de Yahvé. Ele faz a mesma coisa lá com os babilônios. Ele se diz enviado de Marduk para a restauração do culto de Marduk lá na Babilônia. Ele é ovacionado e recebido, né, como libertador lá na Babilônia, né, porque o rei anterior, Nabonido, tinha mudado o culto para o culto de Sin, e aí o sacerdócio Marduk achou absurdo isso. Né? Então ele conquistou o povo babilônico dessa maneira. Então eles eram famosos por justamente essa tolerância maior, digamos assim, né, em relação aos outros sistemas anteriores. E aí a gente fica no período interbíblico, digamos assim, muito às escuras, porque a gente não tem registros de como os israelitas viveram nesse período, mas a gente sabe que eles viveram bem, viveram tranquilos dentro do império, espalhados nesse império, época em que as sinagogas foram se formando e tal. Um dado interessante dos persas, que é a questão da religião, né? Eu mencionei antes, o culto de Ahura Mazda, que era a crença no Deus único. E esse Deus único, ele teria uma espécie de espíritos de emanações dele, né, que são os sete spenta, né, aqueles que são, né, vários atributos de bondade, atributos positivos atuando no mundo. Um desses atributos é o Espírito Santo, inclusive chamado, né, que está então agindo no mundo. E também tem uma outra crença, que um desses espíritos ele é um espírito caído, que alguns vão chamar de Arimã, que é o espírito mau. E aí esse espírito vai produzir o mal neste mundo. E esse espírito mau, então, ele entra em embate e luta contra o Espírito Santo, contra Spenta Maniu. E aí o mundo é palco justamente dessa luta entre os espíritos malignos de Arimã e os espíritos benignos do Espírito Santo. Né? Depois tem uma variação mais tarde, mesopotâmica, dessa crença de que não é o Espírito Santo, mas é o próprio Ahura Mazda que está em luta contra Arimã, que aí se forma um maniqueísmo propriamente dito, né, na crença de duas potências, uma do bem e a do mal, em luta permanente no mundo, até que no final das contas o bem vença com o Ahura Mazda. Claro, são variações daí dessa mesma crença. De qualquer maneira, a crença monoteísta de Ahura Mazda, ela desemboca principalmente nas ideias de luta entre bem e mal, né? E também a ideia de anjos e demônios. Claro que anjos já existe bastante forte, né, em várias culturas,
mas a figura do demônio como uma personalidade maligna, que inclusive pode possuir as pessoas, esse é um pensamento persa que acaba influenciando bastante, entrando bastante na própria formação do israelita, né? Então, possivelmente, né, boa parte das crenças de Israel a respeito de demônios, elas tenham vindo dos persas também. É o que muitos estudiosos imaginam também a respeito disso. Mas então o mundo persa é este mundo extremamente variado, complexo, virado mais para o Oriente, que tem uma relação muito profunda, né, com toda essa parte oriental que vai até a Índia, né, e daí esse pensamento também desenvolvido na área religiosa, que é bastante diferente daquilo que a gente viu, né, e costuma ver nos outros povos orientais como o Egito e a Mesopotâmia e tal. Então, junto com os israelitas, eles são considerados os primeiros realmente monoteístas da antiguidade, né? Inclusive tendo aí a crença de um Salvador no final dos tempos, que nasceria de uma virgem e que traria então o reino final de Ahura Mazda neste mundo. O que, na minha opinião, tem a ver com a visita dos reis magos lá em Belém, já no Novo Testamento. Mas aí é outra história. Então era isso que tinha para comentar rapidamente sobre os persas, né? E vamos então nos encontrar para falar dos romanos. Até mais. Obrigado, André, por mais esta aula de história para todos nós. Se você também gostou, eu quero lhe convidar a se inscrever no canal, dar um like, compartilhar esse vídeo para que ele alcance o maior número de pessoas. E até o próximo vídeo dos Outros da Bíblia. Paz.